Bom dia, bem-vindo a mais um de Grão em Grão, seu programa aqui no canal do YouTube da Liberty Investimentos. Muito bem, hoje estamos aqui com esse ar gelado, literalmente gelado, né? Então tem a nossa casinha aí no meio da montanha de neve, porque realmente nevou muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Nevou em mais de 30 cidades. Essa é uma das ondas de frio mais fortes, né? Comparáveis a 1994, 1975, pela amplitude dela dentro do continente, né? Uma coisa extremamente forte, grande e de estragos fenomenais. Esses estragos, né, foram estragos em todas as áreas do agronegócio, em todas, né? A cana-de-açúcar, muito impactada, tem que ser colhida de uma maneira rápida, né? Porque não pode ficar lá, né? Ela tem que tirar para que tenha uma brotação ali. Provavelmente as que estavam mais perto de ponto de colheita, a gente vai ter uma condição até melhor, né? Ela amadurece rápido, então ela tem um brick, um teor de açúcar mais alto, isso até é positivo, ela pode pesar um pouco menos, mas ela vai produzir mais, né, no açúcar ou no etanol. Mas, enfim, o problema são as que não estavam, né, em ponto de colheita, que ainda demorariam a ser colhidas, afinal de contas nós estamos em fim de julho, né, teria pelo menos mais 2 ou 3 meses de colheita. Essas canas terão que ser colhidas também, e algumas provavelmente não vão produzir, vão servir realmente para fazer gerar energia, né? As usinas hoje têm cogeração de energia, então elas também utilizam o bagaço para isso. Então, já vimos no mercado mundial o açúcar subir de preço, subiu bastante de preço, né? E com um agravante, né? A Índia está apostando no etanol, né? Ela quer incentivar o etanol lá, e isso pode jogar menos açúcar no mercado internacional, e com isso já está reagindo, os preços do açúcar reagiram bem agora. Para quem não sabe, a Índia ela tem aí uma área de subsistência na cana, né? Os maiores produtores de açúcar do mundo, a origem da cana é de lá, e são minis e micros produtores de cana, então é de subsistência a cana lá, é extremamente importante a produção de cana na Índia. Então, essa alteração para o etanol também vai ser uma situação bastante importante para a gente observar. Outro que eu ainda não acompanhei, quero acompanhar, realmente é a laranja, o suco de laranja, porque os laranjais no interior de São Paulo foram atingidos, né? E provavelmente entre ontem e hoje foram atingidos novamente, né? A gente tem aí uma situação bastante importante desse frio, né? Eles já tinham sido atingidos na anterior, né? Lá do dia 19, agora novamente. E a situação pode se complicar mais um pouco, porque agosto tem uma previsão de mais 2 frentes frias. Falaram que não é tão intensa como essa, mas se for tão intensa quanto a passada, fica difícil. Então a gente tem que pensar que ainda pode ter em agosto uma situação dessa. Eu já presenciei, eu já vi uma geada em setembro, foi uma geada de baixada, vamos dizer assim, eu estava lá no estado de São Paulo, mas foi uma geada de baixada, mas foi uma geada de setembro, né? Então, como esse ano é um ano extremamente atípico, né? Um ano de uma seca extrema, com geadas, né? Com frio extremo, né? A quantidade de neve que a gente viu, carros parados aqui na serra com uma quantidade enorme de neve acumulada, foram muito tempo nevando, então uma coisa bastante impressionante. Alguns carros na estrada, né? O pessoal quis pegar a estrada e até mesmo em rua e saíram batendo, né? Ninguém é acostumado aqui no Brasil a guiar em gelo, então é uma situação bastante perigosa. Então a gente enxerga que essa condição na laranja também tem que ser observada.
né? A gente pode ter uma quebra de produção forte na laranja aí no estado de São Paulo, né? A laranja chegou a ser uma mina de ouro, né? Na época que ela começou a concorrer lá nos Estados Unidos, e hoje não é assim tão, né, aquele negócio, mas é um bom negócio ainda. Agora, com essa geada, pode ser que os preços do suco de laranja também subam bastante. Então, já são duas commodities, né, que nós não temos, infelizmente, na nossa bolsa aqui, mas são duas commodities que a gente pode prestar atenção como elas vão refletir no mercado. Bom, em termos de boi, a situação também é complicada, porque você tem os pastos queimados, né? Não é aquela palha normal do amadurecimento do capim, e a gente tem tido algumas chuvas, as poucas chuvas antes da entrada desses frios, sempre vem aí uma chuva, nem que seja pouca chuva, mas vem alguma chuva, e essa chuva apodrece aquela palha, né, que o boi se alimenta. Então você começa a criar um ciclo de dificuldades no boi, né? A vaca que não está gorda, se ela não está gorda, ela não entra no cio, né? Então você vai ter um dente aí de produção de bezerros. O bezerro que está crescendo também não se alimenta bem, né? Também não tem pasto para ele, né? O garrote que já está para ir para engorda também atrasa. Então nós vamos criar um dente aí para frente, bem provável com esse atraso, imaginando que teremos aí uma primavera normal, né? Não estamos dizendo que vamos ter mais catástrofe, mas o ano passado já foi um ano complicadíssimo com a pandemia, né? Agora esse ano complicadíssimo com o clima. Então o boi tem esse lado, por outro lado tem os confinamentos, né? Os confinamentos que não estão baratos, né? O milho está caro, a soja está cara, tem que ter volumoso. Então, é uma situação mais complicada. Vamos ver. O que vai afetar o boi, né? A gente está vendo uma estabilidade de compra de carne pela Ásia, principalmente, né? Vamos dizer, a China, nosso maior comprador de carne. Então, a gente vê aí uma situação que estabilizou, talvez tenha estabilizado. Esse ano a gente exportou menos carne do que o ano passado, porém com valor agregado maior, né? Não agregado, um valor maior. Então, houve uma recompensa pela menor quantidade, ou seja, se recebeu mais por quilo exportado. Por consequência, o produtor também recebeu mais. Mas eu acho que essa exportação não foi só por teto de compradores, acho que foi por teto de oferta também, encarecendo o produto, então, tirando um pouco o pé do acelerador do comprador. Agora, o que nós conseguimos, estamos começando a perceber, né, que a gente tem aí uma condição, né, uma condição de consumo interno melhorando. Isso apareceu nessa última semana, né? Nesses últimos 7 a 10 dias, observou-se um aumento de consumo de carne no mercado interno, inclusive com repasse de alta, né? Boi casado a R$19,50, né? O boi casado pega dianteiro, traseiro, ponta de agulha, e ele faz uma média, né, que está na casa de R$19,50. É um preço muito alto, né, bastante alto, que a gente não tinha, não tivemos ainda. Então, ou seja, o aumento de consumo viabilizou um repasse do aumento do preço da arroba. Se conseguir, né, se a gente tiver uma estabilidade em relação a este consumo, em relação a esta situação, a gente vai ver uma condição bastante interessante, né? A gente pode ver esse boi realmente ir lá buscar 340, 350 reais a arroba. Um número bastante forte, né? Mas é um número bastante interessante para o produtor, né? Para a linha toda, porque o bezerro também está caro. Então, falar, o pecuarista, né? O cara que está invernando, o boi está ganhando muito dinheiro, mas ele tem que fazer a reposição quando ele vende, né?
E com isso, a hora que ele vai comprar a reposição dele, né, um garrote, para colocar no lugar do boi gordo, ele está muito caro, então a margem dele diminui. Mas com uma remuneração melhor, ele começa a voltar à lucratividade, e isso é muito importante, né? Então, um aumento, né, um aumento mais firme das ofertas de compra por parte dos frigoríficos vem sustentando esses preços, devem sustentar, e vai ser realmente, porque nós estamos hoje que 14,7 milhões de desempregados, né? E estão falando aí no aumento do PIB de 5,3%. Eu acho que esse aumento do PIB, né, vai ser muito interessante, talvez seja até superior a isso, desde que a gente tenha também uma situação de emprego da área de serviços. Isso só ocorre com a vacinação. A gente viu o João Dória falando aí que no estado de São Paulo, o maior consumidor de carne, a partir do dia 17/8, ele não vai ter mais restrições a bares, restaurantes e eventos, mais nada. Isso aí, lógico, vai mexer com a economia e realmente a gente vai ter um impacto muito forte. A gente tem que imaginar o que significa essa parte de serviços, né? É muito forte, ela que vai fazer esse PIB dar essa disparada, porque agora o PIB só subiu com produtos que não geram, assim, não tem uma cadeia que gere muito emprego. E isso aí, então, realmente não alimenta essa rede de consumo para sustentar, por exemplo, o preço do boi mais caro. Então, a partir de agosto, né? Agosto eu acho que vai ser um mês muito importante para todas as commodities, que principalmente essas que nós estamos trabalhando aqui na B3. Então, o boi, né? Eu acho que o boi tem essa área bem interessante para a gente imaginar. Se a gente for falar em milho, né? Milho, a situação, nós estamos em colheita ainda, né? Mato Grosso, o maior produtor esse ano não, o maior produtor de milho, de safrinha, né? E esse ano, provavelmente, ele sozinho vai bater todos os outros estados somados, com essas quebras todas que ocorreram, está com 75% da sua área colhida. Né? O Paraná, por exemplo, está com 7% da sua área colhida e já estima, né, o próprio DERAL já fala em 50% de quebra na produção. Então, o estado que deveria colher em torno de 18 milhões de toneladas vai colher talvez 9 milhões de toneladas, né? Assim mesmo, a gente tem que imaginar que a qualidade do grão não é a mesma de uma época comum, né? Esse grão ele desidratou, esse grão ele perdeu peso, né? Ele não tem a mesma formação de um grão normal, né? Então, além de pesar menos, às vezes você precisa de mais milho para fazer a mesma coisa, né? Com um milho comum, milho que sofreu sem sofrer. É uma situação de compensação que você tem que criar. Não, é ruim, né? Muito desajeitado. A gente tem que pensar que isso prejudica como um todo. Você veja bem, né? Quando é a mesma coisa que um exemplo, né? Você tem uma coisa mais perto da gente, uma flor. Você tem lá um vaso com flor em casa, né? Se essa flor tá bonita e você põe água normalmente, ela vai até ela murchar, né? Normal dela, natural, para partir para a semente, por exemplo. Tá? Aí, de repente, você para de pôr água nela, né? Até a pétala dessa flor, ela vai murchar de uma maneira emborrachada, que a gente diz, né? Então, essa situação que aconteceu com o milho, né? A mesma coisa que eu estava comentando da cana. Você corta o ciclo da planta, né? E no momento em que ela ainda não... O grão do milho não estava pronto. Então, isso é uma situação bastante delicada, né, em relação a isso. Mas a gente tem que imaginar que só essa quebra em tonelada
não mostra o efeito do estrago total, né? Você pode ter menos óleo, você pode ter menos amido, enfim, várias situações. Então, essa é uma situação que bastante complicada, né? E não é só no Paraná, Mato Grosso do Sul também, e São Paulo, oeste de São Paulo também, algumas regiões de Minas também sofreram, e a gente vem sofrendo aí com uma situação bastante grave, já com um problema hídrico, né? Está vendo aí que as hidrelétricas estão com problema, muita pouca água, estão falando aí que talvez no final do ano tenhamos problema com energia elétrica, e afeta o Porto de Buenos Aires, né? Porque todo o conjunto, né, de rios que abastece o Rio Paraná, que vai desaguar lá no Bacia do Prata, estão com pouca água, né? Fora as represas que vão segurando essa água também, e com isso o calado no Porto de Buenos Aires está ficando cada vez menor, e daqui a pouco pode ser que eles não consigam encher navios lá, né? E quem sabe alguns navios nem consigam entrar. Aí eles têm que usar um outro porto que é a 750 quilômetros de Buenos Aires. Então você vai começar a ter que transportar para outro lugar e você aumenta então o custo desse frete para que você leve esse produto de exportação lá. O milho, né, também ainda, você fala, porque a JBS está trazendo 30 navios de milho para cá. Tá, ela tá mesmo. E se ela pensou direitinho, né, quer dizer, tá mesmo. Acredito que sim, se é uma notícia que saiu na mídia e não nas redes sociais, ela já vem comprando provavelmente esse milho há bastante tempo, né? Porque quem lá em fevereiro prestou atenção, como eu mesmo fiz, né, de comprar opções de milho para setembro, comprei bem barato naquela época, o meu strike era muito alto, né, o milho estava 78, eu comprei strike 93, né, e o meu dinheiro valorizou praticamente 10 vezes nessa opção. Mas por quê? É uma aposta relativa. Né? Por quê? Porque a gente estava vendo que teve um atraso no plantio da soja em 2020. Né? Teve uma janela de seca, teve chuvas boas, sojas foram plantadas, setembro, outubro, aí de repente você teve uma janela ali de 45 dias em média, né? Teve lugares que foram mais, outros menos, para voltar a chover e você de novo voltar a plantar. Então isso já trazia uma situação problemática para a safrinha, porque você parte do milho e você ia plantar fora, né, da janela ideal. Depois começou chuvas, né? Em seguida, em março, ali começou a chover e começou a atrasar o plantio. Então, quem estava observando o mercado podia muito bem entender que poderíamos ter problemas para frente, já com uma produção menor no verão de 2021 do que 2020, que já não tinha sido lá uma grande coisa, mas estava dentro da média, ele estava parte de baixo da média, com 26 milhões de toneladas, né? O ideal seria uns 28, pelo menos, mas teve na casa de 26. E a gente estava vendo, então, que a produção, não se sabia que ia fechar em 24, mas estava vendo que a produção não ia ser igual do ano anterior. Então, quem depende do milho, se a tua matéria-prima é milho, né, você vai buscar socorro, né? Você fala, eu vou me preparar, vou comprar alguma coisa, porque existem alguns contratos de importação e exportação que podem ser cancelados, né? Washout, né, que eles falam, ou seja, amarelou. Amarelei, né? Para mim, né, cara, a gente brincava que amarelou, então tá bom. Então é isso aí, o cara amarelou, ele joga a toalha e fala, olha, eu vou cancelar o contrato. A gente vê toda semana, essa semana os contratos de exportação de soja nos Estados Unidos foram a exportação, não os contratos, não, a exportação foram menor do que os cancelamentos. O cancelamento bateu recorde.
Então, você pode fazer isso. Se uma grande empresa depende de milho, né? Se o carro-chefe dela é suíno, é ave, né? Bovino em confinamento, seja lá o que for, JBS, BR Foods, Marfrig, sei lá, mas pelo menos essas duas que têm um parque industrial muito forte de vários tipos de proteínas animais, eles precisavam se proteger. Né? Então ninguém espera, né, a casa pegar fogo para você fazer um seguro contra incêndio, né? Ou ter aparatos para apagar o fogo. Os caras trabalham pensando no futuro e fizeram o quê? Provavelmente fizeram vários contratos naquela época lá com intenções de compra do milho, onde nesses contratos você consegue travar preços. Provavelmente foram o que eles fizeram. Então, se dependendo do tamanho do navio, entre 35 mil e 50 mil toneladas, né? Então, você pegar aí 40 mil toneladas, né, e multiplicar por 30 navios, você está trazendo 1.200.000 toneladas. O Brasil deve importar pelo menos 3, já importou, já tem aí 1.900.000, né, acertadas já de importação. Eu acredito que esse número pode até dobrar e vai depender um pouco agora da gente ver, ter uma noção melhor no mês de agosto sobre o encerramento da colheita. O mês de agosto vai ser o mês que vai encerrar, porque, primeiro, que o milho sofreu a geada, então, ou ele não é colhido porque realmente cortou o ciclo, ou ele antecipou aí, secou. Agosto é o mês seco, né? Na região sudeste e centro-oeste. A gente chama que agosto é o mês do cachorro louco, e isso tem um motivo científico de ser. O cachorro, com 3 dias sem beber água, ele desenvolve a raiva. Né? Se algum veterinário quiser me corrigir, fica à vontade, escreve aqui embaixo, ok? E fique à vontade para dizer. Então, a gente dizia lá em São Paulo, a gente dizia, agosto, né, mês do cachorro louco. Então, seca, né, geada em cima do milho. As temperaturas começam, teoricamente, a ficar mais altas. Esse ano tudo é uma surpresa. Então, realmente vai conseguir colher aí muito milho durante o dia, principalmente com a produtividade mais baixa. Então, o rendimento da colheita por hectare é grande. De colheita, né? Não de produto. Então, vai dar para a gente ter uma noção bastante importante, né? E aí a gente vai ter que ficar olhando, né? Prestar atenção na intenção de plantio de milho para o verão. Existem já algumas previsões de aumento em torno de 4% para o milho no verão próximo. Né? Se conseguiu travar preço, uma condição ideal aí de plantio, é interessante. O milho no verão, ele tem dificuldades no Brasil, né? Porque o milho ele precisa, né, no seu ciclo, de temperaturas mais amenas à noite e temperaturas quentes do dia. Essa diferença de temperatura que dá o desenvolvimento para o milho, né? Ele funciona, o ciclo dele é dessa maneira, então isso aí que é importante para o milho, tá certo? Assim a gente vai entendendo, né? Porque algumas regiões é muito difícil de plantar milho mesmo que se incentive, porque a probabilidade de você ter uma colheita muito boa é pequena, né? Porque você tem temperaturas altas de dia e de noite, né? Não refresca. E a soja não se importa com isso, desde que ela tenha uma certa umidade, né? Que não falte chuva, fica bastante interessante. Então a gente também vai ter na soja um aumento, né? Um aumento também de plantio. Então, provavelmente, esse ano já deve ser aí, sei lá, o 14º ano por aí, que a gente está com um aumento consecutivo de plantio de soja e plantio de milho ampliado no nosso verão, né? na nossa primeira safra. Bom, soja, vamos comentar um pouquinho da soja, depois vamos detalhar um pouquinho mais alguns números aí, mas a soja vai ser aí muito interessante, porque a soja
continua com preço firme, né? Se a gente observar o mercado americano, tanto a soja quanto o milho continuam com preços bastante fortes, né? Não tão fracos, né? Esses preços estão bem acima da média, né? De 10 anos, por exemplo, estão preços muito fortes. E os Estados Unidos está vendendo muita soja, né? Tanto do estoque passado como já dessa próxima soja, né? Já fica aí esses contratos pré-determinados aí de exportação, ou seja, a Colhe já tem para onde mandar, né? Já tem contrato de venda fechado. Então, continua essa previsão da possibilidade dos Estados Unidos chegarem no final do ano com o menor estoque de soja da história deles. Ainda é possível que isso ocorra, mesmo que a produção seja boa. Só que não está sendo, né? A gente está vendo aí que tanto o milho quanto a soja estão com um problema sério nos Estados Unidos, né? Estão sofrendo e existe uma previsão para a semana que vem, primeira semana de agosto, que tenhamos aí uma temperatura, aquele calor que estava no norte, né? Que estava ali pegando o Canadá e o norte dos Estados Unidos, acabou com a produção de trigo deles, foi impressionante o estrago, né, no trigo, e a quebra do trigo lá muito forte, tanto que o trigo estava valendo $7, né? Então está bastante caro o trigo, está estragando muito, né? E provavelmente esse calor desça, né, para a região ali produtora, né? O corn belt deles e aonde está ali o milho e a soja. Opa, bati aqui. Estava o milho e a soja, e isso aí pode realmente trazer um estrago maior, né? Comentam-se, né, ainda não são números oficiais, mas acho que dia 12 agora a gente vai ter o USDA, se eu não estou enganado, acho que dia 10 é a Conab, dia 12 é o USDA, a gente vai ter uma noção melhor. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, sai aí a condição das lavouras americanas, né? Então, segunda-feira à tarde, dá para ver quais são as condições das lavouras americanas. A gente vai ter uma ideia boa se já vai estar refletindo esse estrago lá ou não. E depois, na outra semana, se esse calor realmente impactar, pegar lá, aí o estrago é maior. Mas, voltando à produção de milho deles, então, né, existe aí, falta, como eu estava comentando, falta esses números oficiais, mas estima-se já que seria inferior a do ano passado, né? Já estima-se que seja inferior a do ano passado, que é um número bastante forte, né? 360 e poucos milhões de toneladas, inferior pode ser 355, pode ser 350, 356, mas uma coisa é certa, não superarão a produção do ano passado. Isso vai afetar o preço? Vai afetar o preço mais para frente, dependendo da demanda do etanol americano e da demanda do mercado internacional. A China continua com uma fome de milho jamais vista, né? Eles nunca importaram tanto milho quanto estão importando esse ano. Eles eram exportadores, há 3, 4 anos atrás, eles eram exportadores de milho. Eles são o segundo maior produtor de milho do mundo, eles exportavam milho, pararam de exportar, começaram a importar, e esse ano eles estão importando, né? Já deve superar tranquilamente os 20 milhões, podem buscar 24 a 25 milhões de toneladas no exterior. É um número muito forte, né? Um número da quebra de produção no Brasil, por exemplo, né? Ou pode ser um número que o Brasil deixa de exportar. Então, é um número bastante significativo, não é um número fraco, né? É um número bastante forte. Então, a soja, com essa possibilidade de ter um estoque muito baixo, vai favorecer a soja no Brasil. Lógico que vai depender do nosso câmbio, como o nosso câmbio vai se comportar, como a gente vai entender como isso vai afetar. O câmbio é um fator que afeta. Mas se a gente tem um aumento, né, de plantio de área de soja, a gente tem um aumento de plantio de área de milho para o verão, a gente vai ter que ter uma ideia de como isso vai
produzir, né? A produtividade, né? Como o clima vai nos ajudar ou não depois dessa confusão toda. Uma coisa é certa, né? A gente sempre tem um ciclo de 3 que eu digo. Quando eu plantava, a gente observava isso, né? Você tem um ano ruim, um ano horrível, um ano ruim e depois melhora. O ano passado foi um ano ruim, né? Apesar de ter tido produtividades, etc., mas no meio do ano em diante foi ruim, fechando o ciclo agora. A gente não sabe, fechou um ciclo horrível, né? Agora talvez tenha um ano menos ruim daqui para frente, né? Então, se o clima correr bem, então a gente pode ter uma oferta mais folgada de soja e milho no ano que vem. O que eu acho o mais importante é o milho, né? Porque realmente as condições de estoque no final do ano, né? Conab, no último relatório, falou em 5 milhões de toneladas, eles falam aí em 65 milhões de safrinha, né? Um número que alguns acham ainda otimista dentro das coisas que aconteceram, pode quebrar um pouco mais. Vamos ver. Comentando um pouquinho do café, né? Café deve ter geado de novo no café, e o café, então, a gente está tendo aí uma volatilidade gigantesca, está dando para fazer day trade no café. Você vende na abertura e compra e ele sobe de novo, e o movimento do café é muito forte, mas principalmente na última semana de julho, porque é o fechamento do balanço dos fundos, né? E como o café deu uma esticada muito grande nesse mês de julho, com certeza esses fundos estão fazendo realizações técnicas para colocar esse lucro no bolso, né? E partir para agosto. Tá, ok? Eu vou colocar aqui um dado para vocês terem uma ideia, tá? Gabriel, por favor. Esse aqui, né, tem informações gerais, né, de exportação de janeiro a junho. A gente não tem julho ainda, né? Julho não fechou, então não temos julho, né? Então, exportações brasileiras, exportações, né, mais conta corrente, e o saldo, né, em milhões, superávit, né, de janeiro a junho, com todo, inclusive com a conta corrente. Mais importante, né, a gente vê aqui as importações e exportações, tá? Bem legal de observar. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó, tá? Quem são as exportações, né? Importações e saldos com países parceiros, né? Então aqui, ó, essa é a exportação. Nós exportamos para a China 46,7 bi, né? Aí os Estados Unidos vem em segundo com 13, né? 9,8% de participação, a China tem 34,4% de participação, depois vem a Argentina, né, com 4%, Países Baixos, né? A Holanda mudou de nome, agora é Países Baixos, com 3%, aí Coreia, Chile, Espanha, Singapura, Alemanha e México. Então, eu sempre ressalto, de uma maneira comercial e de uma maneira de olhar administrativamente, que a gente não pode tratar mal um parceiro desse. Se você quer deixar de ter este parceiro, você tem que abrir um leque para outros países, né? Porque os Estados Unidos não vai importar a nossa soja, né? Eles são o segundo maior produtor do mundo de soja, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Importações, né? Nós também importamos muito da China, né? Então a gente importa bastante da China. Nós exportamos para a China, então, 46, e importamos 21 da China, né? Então o saldo é muito positivo. Para os Estados Unidos é diferente, né? Nós importamos deles, né, 16 e exportamos para eles apenas 13. Então, é negativo para nós. Então, vamos para a conta corrente aqui que a gente vê, né? Aqui, favorável, né? Quem são favoráveis aqui? Não, não é corrente, é saldo, desculpe. Então, é favorável para 25 bi para a China, Holanda 3,5,
Chile, a gente tem 559. Argentina, nós ainda somos positivos com eles. E o último positivo, a Coreia do Sul. Negativo para o Japão, para a Itália, para a Índia, para a Alemanha e para os Estados Unidos, né? Menos 3,1 bi. Então, essa é uma visão muito importante que a gente tem que ter, né? Para saber esse saldo, né? Esse movimento, que é legal que isso aqui fica colorido, né? A gente tem uma ideia aí como fica, né? A Rússia também negativo. Canadá é positivo, né? Com a América geral é positivo, né? Negativo com a África do Sul, né? Negativo com a Austrália. Então, assim, a gente tem que observar o que é importante, né? É importante entender que a gente precisa ter uma relação comercial mais interessante com quem mais nos sustenta, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não é isso que eu quero. Aqui, é isso aqui que eu quero. Agora aqui, ó, visão geral dos produtos exportados. Olha, a gente exporta 18% é soja. Né? É soja. Né? Minério de ferro, 16%. E depois óleos brutos de petróleo ou minerais bituminosos e crus. Agora a gente tem que observar outra coisa. Né? Então a gente tem aqui açúcar, melaço, né? Aqui açúcar, melaço, celulose, carne. A carne é 2,3%, né? Semi-acabados, ouro, ferro, gusa, etc. Vamos aqui para os agropecuários, selecionar. Tá? Olha a soja, representa 79% da nossa exportação do agro, seguido do café, do algodão, né? E demais produtos. Né? Milho moído, exceto milho doce, né? Não moído, desculpa. Então, a exportação de milho é 2,4%. Né? A gente tem um espaço muito grande para crescer no milho, na exportação de milho, mas nós precisamos entender que essa exportação de milho, ela depende da nossa capacidade de estabilidade de produção. Então, a gente tem que avançar nas técnicas de plantio e na genética dos milhos para que eles possam aguentar essas condições mais adversas de safrinha. Né? Não estou falando desse frio extremo, mas pelo menos de períodos de seca, mais assim, porque é uma condição mais específica, ou pelo menos de frios menos drásticos, né, do que esses. Né? Vamos ver se a gente tem uma variação absoluta, aí a soja pula 79%, café, né, continua, eu acho que não teve uma mudança. Vamos ver, o café muda para... não muda, né? Teria que, acho que, ter outro tipo de situação, tá certo? O que eu quero agora mostrar aqui para nós é a importação. Tá? Então, a gente exporta, né? Nós voltamos aqui, cadê? Petróleo, 11% de exportação. Mas a gente importa 5% de petróleo. Então, isso eu quero dizer assim, ó, quero fazer uma colocação em termos da importância da nossa exportação do agro. Tá? Porque a nossa importação, ó, é a maior importação que tem é óleo combustível, né? De petróleo. Por quê? Porque nós não temos refinaria suficiente para esse tipo de produção. Adubos e fertilizantes, 4,6%, porque nós não produzimos aqui algumas coisas. Por exemplo, ureia, ela vem do petróleo, então a gente não produz. Né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Tá? Agora aqui, ó, se a gente trouxer para cá, vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, eu queria mostrar isso. Ó, o trigo, ó, representa 34%. A soja, 8% das importações. Frutas, né? Imagina, o Brasil, nós tudo bem, né? Mas algumas frutas, né? Pescado, importar pescado. Látex, imagina, nós somos o maior produtor do mundo disso, agora estamos importando, né? Cacau, importação de cacau. Mas a gente tem que entender, né? Vamos ver se muda aqui. Não muda, muda um pouco. Né?
O milho não moído vai para 7%. Esse ano vai explodir, né? Segundo semestre, a hora que atualizar isso aqui, né? Vamos ver se 2020 tinha o milho aqui, só o milho. 4,9, né? E agora aqui nós estamos 4,9. O ano passado, tá? Só que já estamos com 7,1, né? Só que isso aqui é até junho só o primeiro semestre. Na hora que jogar o segundo semestre vai ser uma paulada. Bom, então agora vamos pensar, né? Podemos voltar, Gabriel? Vamos pensar assim, ó, o que a gente tem aí para a gente ver, né? O que a gente tem pela frente? Deixa eu só me recolocar aqui. Me perdi. O que a gente tem que pensar? Então, a ideia é o que vem para agosto. Tá? Para a gente poder encerrar, a gente tem que pensar o que vem pela frente. Quais são... o que precisa acontecer nesse segundo semestre? Que já estamos nele, mas agosto que vai ser o ponto importante. Primeiro, a gente tem que imaginar que nós temos um fim de colheita da safrinha, da segunda safra de milho, onde a gente vai ter um número mais absoluto disso. Tá? Esse número tem que ser suficiente para honrar as exportações e para o consumo interno até março do ano que vem, quando vai começar a ser ofertado, então já num volume mais expressivo, né, final de fevereiro, início de março. Isso tudo vai depender do início do plantio, tanto para a soja quanto para o milho, primeira safra, segunda safra de 2022, a gente tem que imaginar que o clima vai correr bem daqui para frente, que a gente vai ter chuvas regulares em setembro, que os plantios vão ocorrer de uma maneira normal, que nós vamos ter janelas ideais de plantio, e isso vai correr bem. O que estrangula o milho nesse segundo semestre, tá? E primeiro semestre do ano que vem? Se nós chegarmos no final do ano, início do ano que vem, tá? Ou seja, na boca da safra, ano que vem, sem estoque, tá? Nós vamos ter um problema, porque se não produzirmos aí 32 milhões de toneladas no verão, nós não vamos ter milho para chegar no meio do ano, né? Ou vamos ter uma disputa muito grande de milho na hora que começar a colheita, para cobrir exatamente essa lacuna. Então, a pressão do preço do milho vai ocorrer da quantidade que a gente tem para ofertar, porque o mês de julho, infelizmente, não dá para ver oficialmente aqui, mas provavelmente o mês de julho foi um mês de exportação muito forte de milho. Tá? Contratos que tinham que ser honrados, né? Colheita desse primeiro milho, então tem essa condição. Conforme a quantidade de milho exportado esse mês, quantidade de milho que o Brasil vai conseguir exportar, tá? Vai ser o tom também do estoque final. E realmente saber se tem esses 65 milhões de toneladas, né? Porque nas minhas contas, esse milho, esses 60 e poucas milhões de toneladas, que vão ser o tom daqui para frente. Porque se eu tinha 10 milhões para virar o ano de 2020 para 2021, com mais 24 milhões que eu tinha de estoque, são 34 milhões. Se eu exportei 3 milhões no primeiro semestre, né, que foi uma exportação bastante fraca de milho no primeiro semestre, que na verdade é o normal, o ano passado que foi anormal, mas enfim, se exportou isso no primeiro semestre e mais 30 e 32 milhões de toneladas consumidas, eu não tenho milho, né? Teoricamente não existe milho. Pelo menos na conta de padeiro, você não tem nada de milho, né? Você vai ter que colher esse milho agora para passar mais 32 milhões de toneladas no segundo semestre, que já estariam consumindo agora, pois nós já estamos entrando em agosto, né? Já foi o mês inteiro de julho, entrando em agosto, né? Que já consome desses 62, sobra 30. Né? Imaginando que a gente exporte, né? A Conab fala em 24 milhões ainda de exportação, que a gente exporte menos que isso, que a gente exporte
20 milhões, já sobrou 12. Né? Então, é uma situação bastante curta, né, para a gente cobrir esse meio campo. Se exportar o que a Conab está falando, se a gente ficar dentro dos números da Conab, 65 menos 24, né, então a gente vai ficar com muito pouco milho na mão para fazer essa virada de ano. Se atrasar o plantio, piorou, porque aí você vai ter que ter um tempo a mais de estoque. Então, em conta de padeiro, a gente está chegando no final do ano aí, numa condição muito ruim da quantidade de milho, vai depender das exportações e tudo. Quais são os milhos? Qual é a época que o milho provavelmente mais vai se valorizar? É novembro, né? O vencimento X na bolsa. Provavelmente aqui tem a chance de mais se valorizar. E o F, que é janeiro, e o H, que é março, vão depender muito, né, do que vem desse plantio, da gente observar essa situação. Outro fator que pode ser um pouco, que pode fazer alguma diferença é o dólar. Caso o dólar realmente se desvalorize, o real se valorize, né, que facilite importar milho, né, a gente vai ter aí uma condição. Hoje a gente não olha o porto para saber quanto que o porto paga para exportar, e sim quanto eu pago para receber no porto. Né? Isso é uma coisa que tem que observar. Então, a tendência para o segundo semestre, para o milho, é uma situação de pressão, né, bastante forte. Mês de agosto fecham as colheitas, ou pelo menos 90% das colheitas de milho da segunda safra, e isso vai dar um parâmetro aí de direção de preço. Outro fator que influenciará muito esse aumento de 4% ou não na área de milho, ou até mesmo uma redução ou não, vai ser os custos estão muito altos, né? Importação, a gente viu ali que a gente importa uma quantidade enorme de adubo, e esses adubos foram importados com dólar a 5,50, então o custo por hectare de plantio subiu muito, e aí você fala que o milho lá na frente vai valer nada. E aí, como a gente já vem escutando aí muita gente falar, não, porque o milho está R$80 no porto, R$70 no porto. Cara, faz a conta se com esse valor você consegue ter um retorno numa época de risco de plantio de milho. Né? Não estou falando, se tiver milho irrigado, tudo bem, aí é diferente, o custo maior um pouco, mas a produção é mais certeira, né? Mais garantida, alta produtividade. Então, essa situação do milho, a gente vai ter que prestar muita atenção nos números de colheita do milho e prestar muito bem atenção no clima para saber se a gente vai ter chuva cedo, né? Chuvas, o ritmo de chuva, não adianta ter uma chuva boa em setembro, a gente começar a ter ritmos de chuva que possam beneficiar o plantio de soja e possam beneficiar o plantio de milho. Né? Então, essa que é a chave do segundo semestre é essa. E prestar atenção na produção americana. Definição da produção americana também é agora. Agora, em agosto, tanto milho quanto soja vão definir a produção. Por isso que uma seca agora, uma seca de alguns dias nos Estados Unidos, ou uma temperatura muito alta, não precisa ser nem seca, mas uma temperatura muito alta lá nos Estados Unidos para a próxima semana, pode ser um fator aí que traga um impacto muito forte no mercado, porque a definição da lavoura americana é esse mês agora de agosto, tá certo? Café mais complicado ainda, porque o café, ele não é uma planta que você, que nem soja e milho, você planta agora, daqui 4, 5 meses, colhe. Se plantar um pé de café agora, são 3 anos, 4 anos para você começar a ter uma produção, 5, 6 anos para você ter uma produção estável. Então, a quebra em algumas regiões são muito grandes do café, não sabemos ainda esse estrago de sexta e sábado, lá, essa última geada agora, se foi grande ou não, né? Mas a última já foi grande, a quebra de mais de 20% nas áreas de café. Né? Então, quer dizer, isso vai afetar 2, 3 anos para frente. Então, o café não reagiu. A hora que tiver a noção, por quê? Porque você ainda tem oferta.
Então, a hora que você tiver a noção do tamanho do estrago, se for um estrago que realmente vai impactar no maior produtor de café arábica do mundo, maior fornecedor de café arábica do mundo, você ter uma noção de que isso aconteceu e de que esse estrago realmente é de 20%, 30%, num ano que a gente já teve uma produção baixa, que é esse, por ser bianual, né, o ciclo do café, você vai ter isso no ano que vem. Então, você repete, você diminui a quantidade, mantém essa oferta baixa de café e vai ser problema. Tá? E na pecuária, né, já comentei aí, eu acho que a pecuária não tem gado suficiente, né, não tem oferta suficiente, um aumento de consumo impactante. Soja, vamos observar a produção americana, que se define agora, também a gente vai ter uma noção boa. Soja, fica interessante observar também os vencimentos do final e do início do ano que vem, né? Porque o final do ano é onde os americanos, entre novembro e dezembro, né, vencimento da soja e do milho, nesses 2 meses, que a gente pode, então, observar a produção, seria lá o momento de maior oferta, né, deles. Então, esse é o preço que eles se balizam para fazer os seus plantios. Então, vamos observar isso também. Tá? Então, definição da safra americana, agosto. Final da colheita de segunda safra de milho, agosto. Tá? Café, vamos ter o mês de agosto vai fazer o balanço do tamanho do estrago. Com certeza, quem tem café de qualidade vai segurar para prestar atenção no que isso vai acontecer. E a gente começa agosto também já com os fundos, prestando atenção nessas mercadorias, todas essas mercadorias, porque eles fecharam o mês aí com um ganho bem expressivo, né? Principalmente no café, fizeram muita realização essa semana no milho, no café, na soja. Provavelmente o início da semana que vem vai dar um tom diferente, principalmente se a gente observar se o clima vai ter alguma dificuldade. Então, as realizações que ocorreram essa semana, principalmente no mercado americano, Nova York, o café e Chicago, com milho e tudo, está ligado também com essa realização de lucro dos fundos. Tá? Então, a gente só vai ter uma noção agora mais concreta da direção desses preços a partir de agosto. Então, agosto é um mês importante, é um mês que nós vamos observar com bastante atenção. Aparentemente, é um mês que ainda vai manter esses preços sustentados, né? Milho, soja e café a longo prazo, café a longo prazo, então se sustentar o preço, sustenta por longo prazo. Vamos prestar atenção nisso. Não esquece que no Vietnã também eles estão com problema de clima, de seca lá. Aqui a seca já era grande, então estava todo mundo muito preocupado com a floração e a gente também tem que prestar atenção agora com a seca, né? Então, imaginava-se já uma floração no café, o café está acabando a colheita agora, né? E em setembro agora vinha a floração do café, todo mundo muito preocupado, porque as terras estavam muito secas, tinha que vir uma boa chuva para, né, constantes para molhar bem o solo, para o café entender que ele está numa situação hídrica confortável e tem uma boa florada. E isso era uma grande preocupação, veio a geada, então a preocupação é maior ainda. Então, ainda tem isso a ser observado a partir de setembro no café. Então, o café, a gente tem que olhar médio e longo prazo, né? As outras culturas é a curto prazo. Mês importante, começa segunda-feira, né? Comercialmente, ele começa segunda-feira e a gente tem aí, aparentemente, preços sustentados para frente, mesmo com toda essa oferta que está tendo de produtos. A gente viu a soja subir durante a colheita brasileira, uma das maiores colheitas já feitas, com intenção de plantio grande, né? Safra muito boa, era muito boa nos Estados Unidos, e vamos ver se realmente existe uma realização de preço no mercado americano, ou se realmente os fundamentos estão demonstrando que nós teremos oferta apertada e demanda forte, né? O IGC fala num aumento de produção de 4% para um aumento de consumo de 3%, com um saldo de 1% desses grãos mais importantes, né, que alimentam o mundo. Porém, esse 1% não repõe nenhum estoque, né? Muito pouquinho, não é suficiente, teria que ser uma margem maior. Continuamos com situação delicada, né?
Continuamos com o mercado extremamente sensível, muito cuidado, porque a volatilidade fica grande, né? Qualquer movimento é um movimento muito forte. E vamos ver se realmente esses fundos estão fazendo diferença nesse final do mês ou se realmente o mercado acha que está confortável com uma oferta mais apertada desses produtos. Vou ficando por aqui. Se você se interessa por esse assunto, se você quer uma assessoria, aqui embaixo tem um link da Liberta Investimentos. Fique à vontade, clique aí, converse com um dos assessores que vão lhe atender. Tá certo? Vou ficando aqui. Uma ótima semana, um ótimo mês de agosto para todos. E até sábado que vem, batemos um novo papo, vamos conversar com vocês. Aguardo vocês, então, sábado que vem. Vou ficando por aqui e fui. Abração a todos.